Bem-vindos à oração do Despertar com Deus. Eu sou o pastor Naasson, da Igreja Batista Cristo Esperança Mundial. E o nosso tema para hoje é assim você será inabalável. Veja bem que a Bíblia fala, no Salmo 125, a Bíblia fala assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, permanece firme para sempre. Essa é a palavra que Deus tem hoje para a sua vida. Porque essa é a expectativa de Deus em relação a nós. Que cada um de nós, permaneçamos firmes e inabaláveis, mesmo diante de tantas adversidades, de tantos conflitos, de tantos ataques que nós sofremos ao longo do dia a dia. Quando Deus nos fala em sermos firmes e inabaláveis, Deus está falando do resultado de um relacionamento íntimo e profundo com Deus, por meio do Espírito Santo, de Jesus Cristo, da sua Bíblia, por meio da igreja, do ensino, da pregação. Tudo isso são elementos que, com certeza, vão fortalecer o nosso relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus. E tendo assim um relacionamento com Deus tão forte, tão robusto, fundamentado na palavra, na experiência do dia a dia, então, quando as adversidades vierem, quando os ataques vierem, quando as perturbações vierem, você vai continuar firme e inabalável como Monte Sião. Veja bem que ao longo do seu dia, ao longo do nosso dia a dia, muitas pessoas nos provocam. Há pessoas que te xingam, há pessoas que murmuram, há pessoas que te caluniam. No trânsito, às vezes uma pessoa te xinga, você nem sabe o que está acontecendo. Sabe, na verdade, o que está ocorrendo por trás de tudo isso? É uma tentativa de manipulação espiritual e emocional das suas reações, do seu comportamento, das suas atitudes. Existem forças espirituais malignas tentando desequilibrar suas emoções. Então, quando alguém grita com você, sabe qual é a expectativa espiritual desse contexto? É que você grite também. Quando alguém xinga você, sabe qual é a expectativa espiritual ao redor disso? É que você xingue também. Quando alguém fala um palavrão, é para que você fale também. Quando alguém te insulta, é para você insultar também. Porque um insulta, aí você insulta, aí o outro agride, aí você agride, daqui a pouco as pessoas estão morrendo. Por que isso? Porque lá atrás não aprenderam com a Bíblia, no Salmo 125, onde Deus nos ensina que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Imagine o tamanho do monte de Sião. O Monte Sião, tão suntuoso, aquela cordilheira tão imensa. Então você olha e pensa, meu Deus, isso aqui não se abala. Pode até ter terremoto, mas isso não se abala. Então, essa é a expectativa de Deus a nosso respeito. Mas para nós termos as nossas emoções controladas, para nós termos a nossa maneira de viver no dia a dia, não manipulável, isso precisa ser resultado de um relacionamento profundo com Deus. E o relacionamento com Deus, ele começa no dia em que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, para ele ser o seu Senhor e o seu Salvador. Ele perdoa os seus pecados, escreve seu nome no livro da vida, e a partir daí você recebe o Espírito Santo e você se torna um filho de Deus. Aí você passa a ter recursos espirituais advindos de um relacionamento diário com Deus, por meio da oração, da leitura bíblica, do louvor, da adoração, uma vida dedicada a Deus em santidade. Então, quando a nossa vida ela está dessa forma, olha que maravilha. Quando as pessoas nos insultarem, nos atacarem, te perturbarem, você vai estar numa sintonia, numa comunhão tão profunda com Deus, que isso não vai afetar o seu humor.
isso não vai afetar as suas emoções, isso não vai manipular você para você fazer aquilo que você não deveria, porque você é filho de Deus, você é luz nesse mundo, é sal nessa terra, nós somos modelo e exemplo nesse mundo. Então, quando nós recebemos a Jesus, Ele nos perdoa de todas as nossas iniquidades, ninguém pode nos acusar de nada mais, porque a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esse é o princípio que Deus nos ensina. Então, se nós entendemos isso, nós vamos sair para o nosso dia conscientes. Veja bem que ter uma vida inabalável é uma vida carregada de intencionalidade. Você vai sair de casa logo pela manhã, depois do seu momento com Deus de oração, você vai dizer: em nome de Jesus, hoje ninguém vai me abalar. Em nome de Jesus, hoje ninguém vai me manipular. Em nome de Jesus, hoje ninguém vai desestruturar as minhas emoções. Ninguém vai me fazer agir de maneira diferente daquilo que eu sou, porque sou filho de Deus e vou agir e vou me comportar ao longo de todo o dia como um filho de Deus. É verdade que haverá tentações, haverá ataques, haverá perturbações, mas você agora é como Monte Sião. Aquilo que a pessoa fala, aquele insulto, aquela grosseria, aquela falta de educação, isso não te diz respeito mais. Aquele motorista, aquele motociclista que entra na sua frente, que buzina, que perturba, não vai roubar a sua paz, porque você está tão conectado com Deus que nada pode tirar você dessa comunhão com Deus. Entenda isso, que isso é resultado de uma intenção. Eu hoje vou sair assim, e eu vou voltar para casa em paz, sem que ninguém me perturbe. Nós devemos entender que quando nós falamos das questões emocionais, entenda que as pessoas mais agressivas, as pessoas que gritam, que xingam, que batem, as pessoas violentas, isso significa fraqueza emocional. As pessoas mais fracas são as mais agressivas. As pessoas mais fracas emocionalmente são as mais violentas. As pessoas, sabe por quê? Porque ela tem uma autoestima tão baixa, mas tão baixa, que ela precisa agredir para ela se proteger de alguma coisa que alguém nem tá fazendo contra ela. Quando uma pessoa tem autoestima baixa, se você cochichar perto dela, ela acha que está falando dela. E aí, ela quer briga. Ela quer: o que você está falando de mim? Não está falando nada dela. Então, querido, entenda que quando nós temos essa comunhão profunda e íntima com Deus, nós somos cheios do Espírito Santo. O nosso dia, ele se passa pleno. Haverá ataques, mas você vai estar acima disso. Por mais que as pessoas tentem provocar você, desestabilizar suas emoções, você não vai permitir, porque você está fortalecido no seu relacionamento com Deus. Então lembre-se, quem tem controle sobre a sua vida é você. Quem tem controle sobre o seu pensamento é você. Quem tem controle sobre os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes, é você. Obviamente que quando nós estamos na intimidade com o Espírito Santo, ele nos ajuda com o revestimento de força, poder e autoridade, de maneira que nós conseguimos manter o nosso controle emocional. Entenda que o mundo, ele é muito hostil e eles querem nos manipular. Mas em nome de Jesus, você não vai permitir que isso aconteça com você. É o que a Bíblia diz. Assim, nós seremos inabaláveis como o Monte de Sião. E as pessoas vão poder olhar para você e dizer: que paz na vida desse homem. Olha lá, gritaram com ele, xingaram, mas ele está acima disso. Isso não te afeta, porque você não é fraco. Os fracos é que brigam, gritam. Quando alguém fala, ele absorve, ele recebe a agressão, ele recebe a ofensa, ele toma aquilo para ele. Você não toma isso para a sua vida,
porque você é templo do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para honrar e glorificar o nome de Jesus. Então, como diz a Bíblia, os que confiam no Senhor, olha só, são como um monte de Sião, que não se abalam e permanece para sempre. Nós vamos orar para que Deus renove as suas forças, para que Deus que encha você do Espírito Santo, para que todo problema de autoestima seja curado. Sabe por quê? Porque Deus ama você. Você é amado por Deus. Corresponda a esse amor e você vai ter uma autoestima alta, sabendo que você tem valor, porque Jesus ama você, porque Jesus morreu na cruz para salvar você. Seja inabalável como o Monte de Sião. As pessoas vão se surpreender, vão dizer, será que é mesmo fulano? Sim, é ele. Está acima dessas coisas aqui nesse mundo. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, ao meditar, Senhor, na sua palavra, meu Deus, nós ficamos encantados com a expectativa que o Senhor tem acerca das nossas vidas. Senhor, olha para essa pessoa que está agora, meu Deus, conectado aqui conosco, Senhor. Meu Deus, há pessoas, Senhor, que porque foram criticadas, porque foram perseguidas, porque, meu Pai, foram humilhadas, maltratadas, elas têm autoestima baixa, Senhor, e por isso são agressivas e violentas. Meu Pai, em nome de Jesus, cura a autoestima dessa pessoa, meu Pai. Cura, meu Deus, a alma dessa pessoa, Senhor. Ajuda a reconhecer que ela tem valor, que o Senhor a ama. Meu Deus, a nossa meta para esse dia, Senhor, é estar numa comunhão tão profunda com o Senhor que nós queremos ser como o Monte de Sião, que não se abala e permanece firme para sempre. Que nenhuma notícia, Senhor, nos abale, porque nós confiamos no Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e que o Senhor tem poder para cuidar de nós, para nos guardar, para nos proteger, para nos fortalecer. Ó Deus, nós nos escondemos sob as tuas asas, ó Altíssimo. É assim que a sua palavra fala, que nós escondemos sob as suas asas, porque lá nós estamos seguros. Senhor, que a sua verdade seja um escudo para nós, que a sua verdade seja um pavês, meu Pai, onde nós não seremos atingidos, onde nós não seremos afetados. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa que tem sofrido, ó Deus, perseguição, tem sofrido assédio, Pai, ou que se sente, meu Deus, tão fraca que tudo a ofende, meu Deus, fortalece essa alma, renova esse espírito, Pai, renova as emoções, fortalece-o, meu Deus, na sua palavra, dá a cada um, meu Deus, o controle sobre as palavras, os pensamentos, as atitudes. Ó Espírito Santo, ajuda-nos a controlar todo o nosso ser. Vem, Espírito Santo, controla o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso agir, para que ao longo de todo o nosso dia possamos viver como filhos de Deus, para que assim haja plena paz e harmonia na nossa casa, na nossa família, entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos, entre os filhos e os seus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver em paz, porque nós estamos firmados como um monte de Sião, que não se abala, e nada roubará a nossa paz, porque o Senhor Deus é que nos deu a nossa paz. O Senhor é Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Assim eu abençoo a cada uma dessas pessoas com essa paz que excede todo entendimento, para que assim possamos viver inabaláveis como um monte de Sião, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Eu sou o pastor Nasson, da Igreja Batista Cristo Esperança Mundial. E você que anota ali, que faz o seu pedido, que coloca o seu nome, está no nosso livro de oração e nós oramos por você. Deus o abençoe em nome de Jesus.